Vamos ao estudo da termoquímica. Então, a termoquímica, ela estuda o calor, certo? Estuda o calor envolvido nas reações químicas, tá? Então, o calor nós chamamos de entalpia, certo? O que é entalpia? É a energia total armazenada no sistema em dada temperatura e pressão, tá? Então, nós calculamos a entalpia através da sua variação. Então, ΔH é igual a HP menos HR, tá? Então, por que HP e por que HR? Veja bem, num processo genérico, A reagindo com B, produzindo C mais D, do lado esquerdo da seta nós temos os reagentes, do lado direito da seta nós temos os produtos. Então, a variação da entalpia, ela é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, tá? Então, as reações químicas podem ocorrer da seguinte maneira, tá? Então, o calor ele pode ser absorvido durante a reação química, tá? Então, quando isso acontece, nós dizemos que a reação é endotérmica, certo? E o calor pode ser liberado durante a reação química. Então, quando isso ocorre, nós dizemos que a reação é exotérmica. Graficamente, nós temos o seguinte, ó. Na reação endotérmica, ou seja, a reação que absorve calor, né, a energia do produto será maior que a energia dos reagentes. Então, nós teremos o seguinte, ó, A reagindo com B, produzindo C mais D. Então, eu tenho aqui HR, certo? Que são os nossos reagentes. E lá em cima nós temos os produtos, tá? HP. Então, note que a energia dos produtos, C mais D, é bem maior que a energia dos reagentes. Então, quando nós fizermos a variação, né, ou seja, o produto menos o reagente, o nosso ΔH terá um valor positivo, tá? Isso justamente por quê? Porque a energia do produto no processo endotérmico é maior que a energia dos reagentes, tá? Então, a entalpia do produto é maior que a entalpia do reagente. Consequentemente, o nosso ΔH será maior que zero, ou seja, o nosso ΔH será positivo, tá? Note o seguinte, tá? Que nós podemos escrever o calor, né, ou seja, a energia, na equação ou separado da equação. Por exemplo, ó, eu posso escrever A reagindo com B mais, sei lá, X kilojoules, certo? Produzindo C mais T. Posso escrever dessa maneira ou posso colocar esse valor de energia, né, de entalpia, fora da equação. Então, eu posso escrever ele separadamente. Eu posso escrever, ó, A reage com B, produzindo C mais D. E aí eu coloco aqui, né, do lado direito da equação, certo? Eu posso escrever ΔH e aí eu escrevo o valor da entalpia. Note que a reação é endotérmica, então a energia ela é positiva. Então seria mais X kilojoules, tá? Então a energia, né, a entalpia, ela pode aparecer como sendo em kilojoules ou quilocalorias, certo? Então a unidade adotada no SI é o joule, tá? Então, na maioria das reações, nós iremos observar o valor de entalpia sempre em joule, tá? Sempre em quilojoules. Então, na reação exotérmica. Então, na reação exotérmica, nós teremos o seguinte, ó, teremos A reagindo com B, produzindo C mais D. Agora, note que inverteu o gráfico, né? Justamente por quê? Porque na reação exotérmica, a reação está liberando energia térmica, certo? Então, se ela está liberando energia térmica, o nosso produto terá
um valor de energia, né, um valor de entalpia menor que o nosso reagente, tá? Então, ó, podemos escrever desta maneira. Então eu tenho aqui, ó, HR, né, que é o nosso reagente, e aqui na parte de baixo nós temos o nosso produto. Então note que agora nós temos o produto. Nosso produto tem menos energia que o nosso reagente. Isso significa o quê? Que o nosso ΔH será menor que zero, tá? Porque quando nós colocarmos aqui na equação, ó, ΔH, HP menos HR, ó, o nosso HR, como tem um valor de energia maior que o nosso produto, automaticamente a nossa reação terá um valor negativo. Certo? Teremos um valor negativo. Do ponto de vista de equação, nós podemos escrever, assim como nós fizemos na reação endotérmica, nós podemos colocar o calor, né, a energia, junto da equação ou, atualmente, né, fora da equação, certo? Então, ficaria da seguinte maneira. Nós teríamos A reagindo com B, produzindo C mais D. Agora note o seguinte, ó, o calor não está sendo liberado nessa reação, então ele é um produto da reação. Então ele vem do lado direito, ó, mais X kJ. Então posso escrever dessa maneira ou posso escrever separadamente, como nós fizemos lá na reação endotérmica. Ó. Só que diferente da reação exotérmica, da endotérmica, né? O nosso sinal aqui na frente do valor de entalpia será negativo, certo? Então eu posso escrever A reagindo com B, produzindo C mais D, e aí o nosso ΔH ele será negativo, ó, X kJ, certo? Então ficaria desta maneira, tá? Então, graficamente, né, um é o inverso do outro. Ó. Então, na reação endotérmica, eu tenho A mais B, que produz C mais D. Então, A mais B tem um valor mais baixo de energia, C mais D tem um valor mais alto de energia, certo? E aí, na reação exotérmica, nós simplesmente invertemos o gráfico, tá? Então, da mesma maneira, nós podemos fazer com a equação termoquímica, tá? Então, se em um sentido a reação é endotérmica, no sentido inverso, ela será exotérmica, tá? Vamos ao próximo ponto. Então, os fatores que influenciam na variação de entalpia, tá? Então, um dos fatores é o estado físico, ou seja, se os reagentes estarão no estado sólido, líquido ou gasoso, tá? Então isso influencia. Então nas equações termoquímicas, o estado físico da substância é extremamente importante, ele deve vir sempre na equação, tá? Outro ponto, o estado alotrópico. O que é estado alotrópico? É a forma como a substância se encontra, tá? Então note que eu posso ter carbono na forma de grafite e eu posso ter também o carbono na forma de diamante, certo? É o mesmo elemento químico, carbono, mesmo elemento químico, carbono. No entanto, a estrutura na qual o carbono está organizado confere a ele propriedades diferentes, ou seja, são substâncias diferentes formadas pelo mesmo elemento químico, tá? No mesmo exemplo, nós temos o oxigênio. Então, podemos ter o O2, certo? O gás oxigênio, que nós podemos respirar, né? E podemos ter também o O3, que é o ozônio, certo? Então, é o mesmo elemento químico oxigênio, mas substâncias diferentes. Outro ponto que influencia também na variação de entalpia é a temperatura. Veja bem, se a reação ela é endotérmica, ou seja, ela necessita de calor para acontecer, então se durante o processo de reação eu baixar a temperatura, eu vou influenciar na reação, certo? Se a reação é exotérmica, ou seja, se ela libera calor para ocorrer, se eu
quanto mais energia eu remover, quanto mais energia térmica eu remover da reação, mais rapidamente a reação vai se processar, certo? Mais favorecida ela será. Então, a temperatura influencia na reação, tá? Na variação de entalpia. Outro ponto é a quantidade, certo? Então, a quantidade também influencia na quantidade de energia que você vai liberar. Então, se você riscar um fósforo, a quantidade de calor que esse fósforo vai gerar é totalmente diferente da quantidade que se você fizer uma fogueira, por exemplo, né? Então, se fizermos uma fogueira, a quantidade de combustível aqui é bem maior. Então, a quantidade de energia liberada também será maior, tá? Então, a quantidade influencia também na variação da entalpia. Então, quanto mais reagente você tiver, mais energia térmica você vai liberar ou absorver, tá? Vamos ao próximo ponto. O padrão ele diz respeito à condição padrão, tá? E o que é a condição padrão? É 25 graus Celsius, 1 atmosfera de pressão, tá? Então, nessa condição padrão, nós teremos a entalpia padrão de formação, certo? E essa entalpia padrão de formação, ela é sempre igual a zero para qualquer substância simples no estado alotrópico mais estável, tá? E o que é o estado alotrópico? Vamos pegar um exemplo para facilitar. Então, nós temos o carbono grafite e também temos o carbono diamante, certo? Então, existem esses dois alótropos do carbono, tá? Então, qual dos dois é o mais estável? Então, na condição padrão, 25 graus Celsius, 1 atmosfera, qual que existe em maior abundância na natureza? O grafite ou o diamante? Exatamente, existe mais carbono grafite, tá? Então, o carbono grafite é o alótropo mais estável, consequentemente, seu valor de entalpia é igual a zero, tá? Vamos pegar outro exemplo, o oxigênio. O oxigênio nós temos dois alótropos, né? Nós temos o O2 e temos o O3, tá? Então, qual dos dois é o mais estável? Então, é 25 graus Celsius, 1 atmosfera. Existe mais O2 ou mais O3? Exatamente, existe mais O2. Então, consequentemente, o O2 é o alótropo mais estável do oxigênio, tá? Então, consequentemente, nós teremos o valor de entalpia para o O2 no valor zero, tá? Vamos pegar um outro exemplo. No caso dos metais, tá? Qualquer metal no estado sólido terá um valor de entalpia igual a zero, tá? Então, exemplo, ferro sólido, valor de entalpia zero. Magnésio sólido, valor de entalpia zero. Alumínio sólido, valor de entalpia zero, tá? Então, tranquilo até aí? Espero que sim, né? Então, vamos ao calor de formação, tá? Então, o que é calor de formação? Então, calor de formação é a energia absorvida ou liberada quando 1 mol de uma substância composta é formada a partir de uma substância simples, certo? Lembrando que a substância simples ela tem que estar na forma alotrópica mais estável, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar um exemplo da formação da água. Então, para formar 1 mol de água, nós precisamos de 1 mol de gás hidrogênio e meio mol de gás oxigênio, tá? E aí teremos 1 mol de água líquida, tá? Então, os reagentes aqui são substâncias simples, tá? Então, H2 é um alótropo mais estável, substância simples, O2 também é um alótropo mais estável do oxigênio, então é valor de entalpia igual a zero, tá? Então, duas substâncias simples produzindo 1 mol de substância composta, tá? O valor de entalpia para esta reação é menos 286,6 kJ, tá? Então, observe que o sinal negativo indica que essa reação é uma reação exotérmica, né? É uma reação que se processa liberando energia, tá?
calor de combustão. Então, como o próprio nome já sugere para a gente, é a energia, certo, liberada na combustão de qualquer substância, tá? Então, vamos pegar aqui o gás metano como exemplo. Ó. Então, temos aqui ó, CH4 gasoso reagindo com 2 mols de oxigênio gasoso, produzindo 1 mol de dióxido de carbono e 2 mols de H2O líquido. Tá? Então, a variação de entalpia para essa reação é menos 889,5 kJ. Tá? Então, toda reação de combustão terá como produto CO2 e água, tá? E o valor de entalpia sempre será negativo, tá? Indicando que a reação é uma reação exotérmica, tá? Já a energia de ligação é a variação de entalpia envolvida na quebra de 1 mol de uma determinada ligação química no estado gasoso, tá? Então, toda quebra de ligação envolve a absorção de energia. Então, toda quebra de ligação vai ser um processo endotérmico, tá? Já o processo de formação de uma ligação vai ser exatamente o contrário, vai ser um processo exotérmico, tá? Então, vamos pegar aqui o gás hidrogênio. Então, o gás hidrogênio é 1 mol de gás hidrogênio, produz 2 mols de hidrogênio gasoso, tá? De átomos de hidrogênio ionizados, né? A variação de entalpia para essa reação é mais 435,5 kJ, tá? Então, observe que aqui eu estou quebrando as ligações, certo? Nas moléculas de hidrogênio para formar átomos de hidrogênio gasosos, tá? Então, lembra que a molécula de hidrogênio é formada por 2 átomos de hidrogênio, certo? Então, o que nós estamos fazendo aqui, basicamente, é fornecer energia até que essa ligação covalente se rompa e nós obtenhamos íons de hidrogênio gasosos, tá? E para isso, o processo absorve energia, por isso ΔH é positivo, tá? Uma coisa extremamente importante, né? Vocês observaram que aqui em cima o ΔH ele foi negativo e aqui embaixo ele está sendo positivo, tá? Então não existe energia negativa, tá? Esses sinais eles servem apenas para que nós possamos entender se o processo é um processo endotérmico ou exotérmico, tá? Simplesmente isso. Então vamos ao próximo ponto. Então, no próximo ponto nós temos a lei de Hess. Tá? O que é a lei de Hess? Ela estabelece que a quantidade de calor absorvida ou liberada depende exclusivamente do estado inicial e do estado final de entalpia. Tá? Então, o processo intermediário da reação ele não influencia na variação de entalpia da reação global, certo? Da reação direta. Tá? E aí, para facilitar, nós podemos pegar aqui esses dois exemplos. Ó. A partir dos cálculos, nós iremos observar que nesse processo intermediário aqui, né, no qual nós temos 2 etapas, a variação de entalpia vai ser exatamente a mesma se o processo ocorresse em uma única etapa. Tá? Então, vamos observar aqui. Ó. Então, no caminho direto, né, que é o primeiro caminho, nós temos o carbono grafite reagindo com o gás oxigênio, e aí a variação de entalpia é menos 393,3 kJ. Tá? Já no segundo caminho, que é o caminho em que o processo ocorre em 2 etapas, né? Eu tenho na primeira etapa o carbono grafite reagindo com oxigênio, formando o monóxido de carbono. Tá? E aí a variação de entalpia desse primeiro processo é menos 110,3 kJ. Na segunda etapa, né, no segundo processo, nós temos o monóxido que foi gerado na primeira etapa, reagindo com oxigênio, produzindo o dióxido. E aí a variação de entalpia desse processo é menos 283 kJ.
joules, tá? Agora, se somarmos essas duas etapas, né, nós chegaremos exatamente no primeiro caminho da reação, tá? Então, toda reação que se processa em etapas, a soma das etapas vai nos fornecer a equação global, tá? E a soma das variações de entalpia de cada uma das etapas vai nos fornecer a entalpia para a reação global, tá? Então, nós vamos tratar essas equações agora como se fossem equações matemáticas, tá? Então, vamos montar aqui um sistema de equações e vamos fazer o seu somatório, tá? Então, do lado esquerdo nós temos grafite e não há nenhum outro grafite para somar ou subtrair, tá? Então, podemos repeti-la aqui embaixo. Então, carbono, grafite, mais. Agora, observe que eu tenho oxigênio na equação de cima e também tenho na equação de baixo. Ambos estão do mesmo lado da seta de reação. Então, eu posso somar, já que está do mesmo lado. Então, eu tenho meio mol em cima, mais meio mol embaixo, total 1 mol de oxigênio gasoso, né? Como é 1, eu não preciso colocar o 1 aqui na frente do oxigênio, tá? Pronto, feito isso, nós temos, do lado de cá ainda temos o monóxido, né? Só que do lado de lá também temos monóxido. Como eles estão em lados opostos, nós podemos eliminá-los, tá? Pronto. Aí não tem mais nada do lado esquerdo, então seta. E aí o que sobrou do lado direito foi apenas o CO2 gasoso, tá? E agora vamos somar as variações de entalpia para cada reação, né, para chegarmos na variação global, tá? Então, basicamente é só somar. Então, temos aqui, ó, menos 110,3 mais menos 283, né? Então, soma números com o mesmo sinal, a gente repete o sinal e soma, né? Então, temos 110,3 mais menos 283. Isso vai dar 393,3 kJ, tá? Então, observe que é exatamente o mesmo valor da equação direta, tá? Então, toda vez que tivermos um processo ocorrendo em etapas, né, a soma das etapas nos fornece a equação global e a soma do ΔH nos fornece a variação para essa reação global, tá? Lembrando que, como nós estamos tratando as equações como se fossem equações matemáticas, nós podemos multiplicar ou dividir essas equações, né, caso seja necessário, tá? Então, qualquer dúvida, deixe nos comentários e até o próximo vídeo.